Queria que você abrisse lá, Filipenses, capítulo 2. E daí eu já estava com a palavra meio engatilhada para a gente, no nosso culto online, mas daí Deus começou a falar sobre o meu coração, sobre essa palavra que está no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 12, aos versículos 16. Tem um título aí, o que diz? Você acha que a gente precisa desenvolver o quê? Vamos lá, um de cada vez. O que vocês acham? O que mais? É engraçado que ele fala o desenvolvimento da salvação. Vamos lá, vamos para o texto. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, fala comigo, com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha, presta atenção. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo, não é a vossa boa vontade, é a vontade dele. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos louvores, Deus. Nosso coração está feliz, Pai, por esse simples ato de estar aqui, reunidos como igreja, estudando a Tua palavra, orando, te adorando, não só, mas junto com os irmãos, Pai. Como é bom isso. Vem, Deus, e continua trabalhando em vós, Senhor. Nós queremos desenvolver, Senhor, nossa caminhada contigo, Deus. Desenvolve em nós, Pai, um caráter cristão, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Nós estamos com sede. Vem derramar de balde, Deus, sobre a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Quero dar o título a essa mensagem. Nunca deixe de sonhar. Fala para a pessoa e nunca deixe de sonhar. Fala mais assim, não desista dos seus sonhos. Quando falamos de sonhos, veja assim que quer dizer aquilo que vamos projetar, né? Então, sonho é algo que parte do nosso coração, seja uma ideia, um projeto, algo que vai se concretizar, né? Nós conseguimos colocar num papel muitas vezes que parte de algo que parte da nossa mente. Mas daí quando eu olho nesse texto, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele fala aqui algumas coisas preciosíssimas nesse versículo. Ele começa aqui no versículo 12, né? Ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre, olha só,
Ou seja, não é para vocês obedecerem só quando eu estou com vocês. Ele falando, né, filho? Mas é quando vocês estiverem só no dia a dia lá fora. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, ele fala, né? Muito mais agora na minha ausência. Daí ele conclui dizendo: desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Então olha só, então esse versículo ele fala de uma obediência. Vai ser preciso obedecer a sinalização e o compromisso para alcançar o que se almeja. Amém? Então, o princípio para uma vida vitoriosa com Cristo, e uma vida vitoriosa não é passar alguns tempos, mas vida vitoriosa é morrer e ser salvo. Esse é o ponto X da questão, é morrer e ser salvo, né? Então, ele está falando dessa obediência, que às vezes eu, humanamente, um pobre mortal, dói no meu coração. Agora imagine o coração do nosso Deus que nos criou. Então ele está falando assim: obedecer e desenvolver. Não tem como desenvolver em termos de amadurecimento, de crescimento espiritual, de permanência de vida com Deus, no meio das pandemias da vida. Continuar firme. É nesse momento que a gente vê verdadeiramente quem está firme com o Senhor. É nesse momento que a gente vê verdadeiramente quem é fiel ao Senhor. Porque o tempo difícil está chegando. Então eu vejo assim: se não obedecer as orientações, os caminhos dados pelo Senhor, as atitudes para alcançar o que desejamos, então se nós não dermos, vamos dizer assim, essa obediência não atingir um ponto, um grau na nossa vida, para que venhamos ter atitudes para alcançar o que desejamos, né? Quem vai nos punir é o fracasso, né? Então, quando se deseja fazer algo, nós precisamos entender que é um nível de obediência que tem que ser prestado para aquilo que nós almejamos. Eu preciso levar uma vida com Deus a sério. Eu me dedico a isso. O casal que precisa ter um laço de fidelidade até a morte, o que ele tem que fazer? Seguir laços de fidelidade, não é isso? Então as coisas no reino de Deus são semelhantes, não? Então quem vai nos orientar? A palavra de Deus. Quem vai me orientar? Eu mesmo, porque eu sei aonde eu quero chegar. A gente precisa saber muito bem disso, aonde que nós queremos chegar, né? Agora, quando a desobediência bate a porta, né? O indisciplinado, né? Acaba barrando no fracasso, porque a gente sabe o princípio da obediência e muitas vezes não dá ouvido, né? Então o grande problema da maioria é a disciplina para alcançar aquilo que se deseja. Você quer ser um bom profissional tal naquela área, você tem que se dedicar àquilo, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, não é isso? Tudo na vida tem um preço, e na nossa caminhada com Deus também tem um preço. Não é só porque aceitou Jesus, está tudo resolvido. Calma lá, ele fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Isso é muito sério, meus irmãos. Desenvolver, porque se não desenvolver, acaba entrando numa apatia, numa frieza espiritual.
E isso acaba ficando pelo caminho da fé. Então, é preciso ter disciplina para tudo na vida. Tudo na vida requer disciplina. Aí vai lá abaixo no decreto que a gente tem que fazer uma série de coisas para a gente poder fazer os nossos cultos. O que você acha que eu tenho que fazer? Seguir as orientações que ele vai passar. Quando Deus fala conosco, tem as orientações de Deus. O que eu e você temos que fazer? Seguir. Esse seguir significa o quê? Fazer o que Deus manda. É mais ou menos assim, não? Aí essa noite, imagina Jesus perguntando para você: você tem feito o que eu tenho te mandado? Você tem desenvolvido sua salvação? Né? Então veja assim, se queremos alcançar algumas coisas, nós precisamos ser disciplinados, né? Porque se nós não formos disciplinados, não conseguiremos chegar até o fim. Eu costumo dizer que sonho é uma coisa. A Bruna estava aqui no dia da formatura da Bruna, aquela mulher lá, acho que é diretora do Senac, da faculdade, não sei o que é, Surrada deve ser. Ela falou uma frase de Shakespeare, e aquilo ficou na minha mente. Ela falou assim: se os seus sonhos as nuvens estão num bom lugar, mas cabe você fazer os alicerces. Eu falei, poxa vida, quase que deu uma pregação aqui. Onde estão os seus sonhos? Você tem criado os seus alicerces em obediência ao Evangelho? Você quer que essas bênçãos do Senhor alcancem os seus filhos? O princípio tem que partir de você. Ah, mas o meu marido não conhece. Não é ele, é você primeiro. Somos nós que temos que nos render primeiro. O princípio tem que partir de nós. Então, ele deixa muito claro, né? Então, às vezes tem pessoas delirando, achando que estão sonhando. Se estão nas nuvens, o seu sonho está em ótimo lugar. Cabe você construir os alicerces. Então, eu vejo assim, delírio não traz compromisso. Né? Sonhos traz estresse. Né? Sonhos traz irritação, traz desgastes, traz um preço a ser pago por ele. Né? Mas no final ele traz vitórias e realizações. Né? Então eu quero dizer assim, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus ideais. Lute por tudo que você quiser, mas Deus precisa estar em pauta na sua vida. Esse é o grande problema que muita gente tem se perdido, porque vai sonhar com algo, se esquece de Deus. Vai sonhar com algo, vira as costas para Deus. As coisas deu uma melhoradinha, se afasta de Deus. Calma lá, onde que seus sonhos estão? No deserto? Eles precisam estar no altar do Senhor. Já estamos aos pés do Senhor, na presença do Senhor, em obediência que Ele fala, como sempre obedecesses, né? Porque a função de Satanás é o que? É impedir a nossa vitória. Satanás trabalha contra isso, ou a favor disso, como você achar melhor. Né? Então nós temos que entender que temos que ter obediência e disciplina, amém, querido? Em nome de Jesus. Porque o nosso coração estava ardendo de desejo. A gente foi disciplinado, a gente gosta. Eu tenho sede, eu tenho desejo de estar na casa do Senhor, tá? A gente está vivendo um novo tempo. O pessoal chega, a gente não consegue cumprimentar, não pode
é uma regrinha, até vamos cumprir a regrinha, não tem problema, a gente se adapta a ela. Né? Aquela coisa a gente está acostumado a dar um abraço, ou abençoado, ou isso, né? As irmãs aí que eu digo então, né? Então, só que uma nova regra, vamos obedecer, não tem problema. Né? Então, o versículo 2, a primeira coisa que nós vemos aqui, que ele fala assim, para desenvolver a salvação, é o quê? Obediência. Aí no versículo 3, ele começa assim, porque Deus, olha só, então Paulo estava falando que Deus opera em nós o que queremos, e que aquilo que esteja alinhado com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus pede. Muitas vezes nós buscamos a Deus, mas nós queremos que Deus faça de acordo com o que nós queremos. Não é mais ou menos assim? Vamos lá, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como... Agora preste atenção, depois do pontinho da vírgulazinha. Segundo a vontade de quem? Deus. Vontade de quem? Deus. Aí nós partimos para o primeiro de novo. A obediência. Olha só. Então, se eu entender que de Deus vem o meu querer, presta atenção, pautado nos princípios e nos conceitos dele. Tem um texto lá, não precisa se abrir lá no segundo livro de Reis, que a rainha Sabá, ela se desloca para visitar Salomão, a vida de Salomão, a vida do filho do rei Davi. E ela diz, em outras palavras, assim, eu quero ver como funciona a vida desse rei. Então, ela sai de lá maravilhosa, porque em Deus, deu tanta sabedoria a Salomão a ponto dela se admirar. Então, o projeto, a grandeza da realização é maior no céu, ela nasce no céu e precisa ser projetada na terra, através das nossas vidas. Aí, no versículo 14, ele diz assim, fazei semente do coisa ruim, esse negócio de murmuração, não é? Você conhece alguém que murmura? Aqui não tem essas coisas, tem não? Só lá em Curitiba, aqui não tem, imagina. Tem ou não tem? Tem um showroom aí para lá. Olha só, vamos lá, versículo 14. Fazer tudo sem murmurações, nem contendas. Tudo que for fazer, evite essas duas coisas que ele está falando. Primeiro, murmurar, ou seja, fala mal daquilo que você está fazendo. Isso não alimenta o seu projeto de vida. Isso é um atraso, é um tropeço na sua vida. E daí, aí mesmo, as duas coisas que ele está fazendo, O segundo lugar, contenda. Enquanto murmuração são palavras, contenda são discussões. Já amanhece lá meio espeteada, lá já viu, Daí, amanhece bravo, Então, ele fala assim, cuidado com a murmuração e com as discussões. Fala para a pessoa aí, cuidado, viu? Não aguento mais esse negócio. Para com isso. Cuidado com as murmurações e as contendas. Então, às vezes, as pessoas perdem o foco e vão para a internet bater boca. Aqui também não acontece isso. Gente, é a filosofia do nada. É a revolução do nada. Gente,
curtindo na internet. Eu nunca vi esse negócio, eu não gosto de Facebook, eu não gosto, né? Não gosto de Instagram, eu não gosto desse negócio, não gosto. Não dá certo. Então, eu vejo o povo entrando nessa. Seja sincero. Vou fazer uma pesquisa boca de urna aqui. Quem já presenciou isso, levanta a mão aí. Só? Teve gente que fez assim. Teve gente que só meia mão. Então veja bem, olha o que ele está falando. Eu vejo assim, meus irmãos, o que falta hoje é as pessoas terem compromisso de fato com aquilo que sonha, sem perder o foco, sem perder o objetivo de caminhada com Deus. E aí quando chega no versículo 15, ele fala assim, ó, para que sejais, olha só, para que vos torneis, não é isso? Então o mais desafiador de tudo é nós termos o princípio primeiro, que é a obediência, é a disciplina, não murmurar e não canalizar forças contrárias aos nossos sonhos. Você está entendendo? Então, no meio de uma geração que diz aqui perversa e corrupta, então o grande desafio é agir de forma correta no meio de um ambiente corrompido. Eu vivo vida de obediência, e Paulo fala, escreve aos Filipenses, fala, eu vejo a obediência de vocês, mas eu fiquei feliz quando você estava na minha ausência. Tem umas coisas para testar o crente. O primeiro é botar ele para jogar bola, lá em Guarapuava teve um torneio das igrejas evangélicas, gente, fechou o tempo, voou cadeira, não foi fácil o negócio. Pastorzada reuniu, acabou o torneio. E outra coisa, põe dinheiro na mão dele para ver o que acontece. Então nós precisamos agir de forma correta no meio de um ambiente corrompido. O que ele diz aqui, não é isso? Olha aí, versículo 15, alguém quer ler em voz alta aí? Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sem culpa ele está falando. Eu vejo que isso aqui é um dos maiores desafios de ser cristão hoje. Imagine você trabalhando, sei lá, na empresa tal, no lugar tal, no setor tal, na profissão tal, cheio de esquema. E olha que o negócio é bom. Aí a palavra está falando assim, ó, você tem que ser sem culpa. Você não pode ser culpado como eles, no meio dessa pervertida toda aí, desse povo pervertido. Então, como diz a palavra, ser cristão no ambiente corrompido, ser santo no ambiente de santidade, nós sabemos que é fácil, ser santo no ambiente, nós estamos aqui, é tudo maravilha, Agora, lá fora, no ambiente corrompido, no ambiente profano, muitas vezes não é muito fácil. Daí nós voltamos ao primeiro princípio que Paulo fala assim, assim, pois, amados meus, sempre obedecestes. Olha que maravilhoso. Então, o que temos que entender é que no meio dessa geração, Deus precisa olhar em nós e ver um povo inculpável, sem culpa, como ele diz aqui, inculpáveis, um povo vivendo a vida correta. Então, o que temos que entender é que no meio dessa geração, o Senhor precisa olhar e ver um povo como luz no meio dessa geração, que ele fala assim, luzeiro no meio de um povo pervertido, corrompido. Então, a gente sabe que há muita gente querendo matar os nossos sonhos, os nossos projetos. Você sabia disso? Seus projetos, sua caminhada com Deus. No versículo 16,
ele fala assim, retendo a palavra, ou seja, preservando a palavra. O que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses é que depois de ter feito tudo aquilo, na reta final, ele fala assim, ó, terei vitória, terei êxito naquilo que eu estou fazendo. Então o que eu quero saber no final de tudo é ter a certeza de tudo aquilo que eu fiz não foi em vão, que eu vivi uma vida com os princípios com o Senhor, eu vivi correto aos olhos de Deus, então eu consigo ver resultado porque eu fui disciplinado e eu obedeci. É isso que Paulo está falando. No final eu não vou correr em vão porque eu fui disciplinado e eu obedeci. Daí eu quero perguntar, você está sendo disciplinado? Você tem obedecido? Amém ou não amém? Amém. Olha só. Então eu consigo ver resultado. É para isso que Deus está nos chamando, para uma vida de resultados, uma vida de salvação. Nunca perder a salvação na caminhada da vida, seja o projeto que for, seja o sonho que for, possa estar nas nuvens, nas tempestades, no terremoto, na terra, no céu, no mar, onde quer que ele esteja, você não pode perder o seu alvo de sua caminhada com Deus. Esse é o objetivo maior. Pode sonhar, mas viva a vida com Deus, desenvolva a sua caminhada, o seu crescimento de vida com Deus. Então não é uma vida de resultados sem salvação, nem uma vida de salvação sem resultados. Deus nos chama para uma vida de resultados e salvação. Você poderia falar junto comigo? Deus está me chamando para uma vida de resultados e salvação. Aí o primeiro princípio, obediência. Primeiro princípio. Uma vida, quando eu vejo assim uma vida de resultados e salvação, sabe o que significa? Uma vida digna, uma vida decente, que faça com que o não crente possa ver Cristo em nossas vidas, e isso é posicionamento, isso é postura no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, porque Deus quer nos levantar como o profeta de Deus. Você mesmo é o maior profeta da sua vida, sabia disso? Então, fica aqui o exemplo. Olhe para a vida daquele que obedece, olhe para a vida daquele que tem vida com Deus. Tem gente que tem tudo, mas é um miserável. Se morrer, o que vai ser dele, que ele vai herdar é o inferno, sabe? Olhe para a vida de quem coloca em prática o que recebe do Senhor. Olhe para a vida daquele que é bem sucedido com Deus, Ande com pessoas que projetam a vida com Deus, e pessoas que projetam a vida com Deus são pessoas disciplinadas, são pessoas obedientes. E Deus, eu vejo assim que Ele quer nos fazer sonhar, mas Deus também tem um sonho, que o seu Filho Jesus Cristo possa se encontrar com você. Eu quero que você vá, nós estamos aqui em Filipenses, a gente já está concluindo aqui, um pouquinho à frente, Colossenses, próximo livro aí, umas 2, 3 páginas aí. Colossenses capítulo 1, quero ler 2 versículos aqui com você. Colossenses capítulo 1, versículo 23, que diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e foi pregado debaixo do céu. Aí Paulo fala assim, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só. Qual o objetivo de tudo isso? Nós vamos concluir lá no versículo 27 aí. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória
desse mistério entre os gentios. Isto é, fala comigo, Cristo em vós, a esperança da glória. Fala assim, Cristo na minha vida, esperança eterna. Aleluia. Amém, amados? Cristo na minha vida, que maravilhoso isso. Cristo na minha vida, esperança da glória. Sonhe com isso. Esse é o maior sonho que você precisa ter. Os demais, o Senhor pode acrescentar segundo a vontade e o querer dele. Mas ele deixa bem claro aqui, ó. Cristo em vós, esperança da glória. Amém, irmãos? Amém. Puxa vida, se Deus tem um sonho que o seu filho se encontre com nós, então eu vejo que Deus, eu vejo assim que Deus sonha em se encontrar com cada um de nós, mais uma vez, hoje. Né? A salvação da sua alma é o maior projeto de Deus. Acho que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Tem gente fazendo de tudo para ganhar tudo, sem temor e temor, como diz aqui. Olha só, pode sonhar, pode projetar, mas não se perca nos seus sonhos. Deus precisa estar em pauta na sua vida. Tem sonhadoras aí? Amém. Quero ler de novo essa última parte aqui desse versículo 27 para a gente orar. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, querido? Amém. Você poderia ler? Vamos ler juntos aí bem alto. Cristo em vós, a esperança da glória. Novo tempo. Isso foi um tempo da gente, eu vi assim, as pessoas falando muito claramente que não tinha tempo. A gente vê isso toda hora, né? Não só eu, todo mundo, todos, né? E agora Deus falou assim, eu vou mostrar para vocês que esse tempo existe, é que vocês administram mal. Vai ficar todo mundo em casa agora. E aí, apareceu o tempo ou não? Ajudaram lá na limpeza em casa ou não? Fazer umas faxinas lá? Goleiro, gente do céu, está até mais bolo lá em casa, foi um negócio sério. Mas enfim, vamos orar a Deus, pedir para que, eu amo esse final desse versículo, eu estou pensando em colocar aqui, o final desse versículo, Cristo em vós, a esperança da glória. Forte mais isso. Qual a maior esperança que você pode ter, se não essa? Pensa um pouco. Qual a esperança? Os povos falam tanto de esperança, essa esperança morta. Não. Cristo na minha vida, eu tenho a certeza que estarei na glória com Ele. Esse é o projeto. Alinha a tua vida com Deus. Conserta as coisas. Pode projetar, pode sonhar, mas Deus precisa estar em pauta na sua vida. Que assim seja. Nesse novo tempo. Gostei de ver um monte de gente mascarada aqui. Ele fala para a gente tirar as máscaras. Como é que você pode pôr essa? Mas enfim, que a gente possa nessa noite, assim, Senhor, eu quero projetar a minha vida com o Senhor. As coisas não estão bem, mas se